Boa tarde a todos, boa tarde, Ana. Boa tarde. Como sempre, é um prazer estar aqui com todos vocês. É isso aí. Você tem notado alguma alteração na sua visão? Como, por exemplo, dificuldade para enxergar de longe ou mesmo vista embaçada? Para prevenir ou saber lidar com esses problemas, trouxemos a doutora Keila Monteiro, que é oftalmologista. Doutora, boa tarde, um prazer recebê-la. Boa tarde, Fátima. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição para as perguntas dos ouvintes e suas também. Ótimo. Daqui a pouquinho nós vamos saber tudo sobre a saúde dos olhos. E ainda no nosso programa de hoje vamos conversar com a Salete, que ontem esteve aqui conosco, contando a sua experiência com o Espiritismo. Ela vai falar como ela venceu. Nós vamos agora a uma matéria falando sobre o tema de hoje e já voltamos conversando com a doutora Keila. Sabe aquela expressão popular que diz "tá embaçado"? Literalmente pode ser mais sério do que imaginamos. Camila não enxerga bem de perto, ela tem hipermetropia. Já a miopia não deixa a pessoa enxergar direito de longe. O astigmatismo é outro problema comum. Os objetos são vistos distorcidos e embaçados. E ainda tem a visão preguiçosa, quando um dos olhos é menos desenvolvido e o outro olho saudável fica sobrecarregado. Quase metade das crianças que foram atendidas pela Universidade de São Paulo tinha algum desses problemas. A surpresa que nós tivemos com o número, e não só com o número, mas com a gravidade das crianças, os graus altos que nós estamos detectando, é bastante preocupante. Então, alarma e alerta para que essas crianças sejam levadas ao médico e sejam examinadas para ver se elas precisam de óculos. É na escola que muitas dessas crianças sinalizam os problemas de visão. É muito mais difícil para a criança aprender quando ela não enxerga. Pedro é um exemplo disso. Às vezes ele não consegue copiar a lição, mas nunca foi ao oftalmologista. Eu não consigo enxergar. E como é que você faz para conseguir ver lá na frente? Eu fico assim, ó, fazendo assim. Larissa tem 7 anos e já sabe que o óculos melhora muito as formas dos objetos vistos e até o rendimento escolar. Agora é bem melhor, o olho não fica mais inchado. Guilherme estava com o andar comprometido por causa da hipermetropia e astigmatismo. Ele andava como se fosse marchando, levantava muito o pezinho, então daí nós começamos a perceber a diferença, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 180 milhões de pessoas pelo mundo todo apresentam algum tipo de deficiência visual. Destas, 50 milhões são cegas e 135 milhões correm o risco de ficar cegas. A prevenção continua sendo a melhor fórmula já conhecida. Desde quando a mãe está esperando o bebê, ainda quando ele está dentro do útero, a gente já deve começar a preocupar com o olhinho, com a visão dos nossos filhos. Isso já quando nasce, tem o teste do olhinho e antes, o pré-natal ajuda muito também. Um pré-natal bem feito, a prevenção da toxoplasmose, a prevenção da sífilis, a prevenção da rubéola, evitam problemas correlacionados a alterações congênitas da visão. Doutora Rosana conta que do 0 aos 3 anos de idade é muito mais fácil corrigir os problemas de visão. Quanto mais você demora para fazer o exame, para diagnosticar e fazer o tratamento, mais você pode prejudicar a visão desse olho que está desviando. Esse olho que está desviando, a visão vai piorando, que ele pode perder totalmente a visão. Se esperar até os 6, 7 anos de idade, perde a visão do olho desviado. Hoje em dia, você tem que mostrar até para a criança, olha que bom, você usou óculos na idade correta, depois mais mocinho pôde usar lente de contato, e hoje lente de contato com 10, 11 anos, a maioria da criançada já está usando, porque existem as lentes descartáveis. E depois com 18, 19 anos faz o laser, né? Então, na verdade, tudo tem a sua hora, né? E se começar a usar óculos desde pequeno, aceita melhor, o tratamento vai mais rápido e tem melhores resultados.
Vale ressaltar a importância da opinião de profissionais sobre o uso de óculos nas crianças, já que os pais tendem a não achar muito grave esses problemas. Para ficar mais informada sobre esse assunto, fique ligada no programa Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. E você pode ligar agora para tirar as suas dúvidas sobre o tema de hoje. O nosso telefone é o 5644-5210. Doutora, eu queria começar entendendo um pouquinho o que é essa expressão que a gente escuta muito. Eu tenho minhas vistas cansadas. Existe isso mesmo, vista cansada? Sem dúvida. Fátima, esse é um problema assim, muito frequente em toda a população, porque realmente todas as pessoas, a partir dos 40 anos de idade, passam a ter essa dificuldade de enxergar de perto, né? E é chamada de presbiopia. Presbiopia é o que se fala popularmente vista cansada. Então, o olho tem uma dificuldade de fazer o foco, a focalização. E aí começa a precisar esticar o braço, né? Vai enxergando mais de longe. Mas para ler na distância normal, aí precisa ser colocado o óculos. Esse é considerado um problema, assim, digamos, fisiológico. A gente não considera uma doença muito grave, porque basta a correção dos óculos ou de lentes de contato e restaura a visão normal. E qualquer pessoa pode usar lente de contato? Não, aí já não é qualquer pessoa, porque justamente a lente de contato, ela fica junto do olho. A palavra já diz contato, e então ela deve ter um cuidado especial e ao colocar dentro dos olhos, ela fica imersa na lágrima. Então, é absolutamente necessário que seja prescrita e adaptada pelo médico. Porque a lente de contato não é como um outro tipo de produto que você compra numa loja e veste. A lente de contato, estando junto dos olhos, ela requer um exame médico antes da prescrição, para saber se a pessoa pode usar. Então, você veja, considera-se a lente de contato, essa adaptação que é feita, um ato médico. Porque o médico examina, ele faz os exames, e ele verifica se a pessoa pode usar pela parte, assim, técnica, não é? Depois disso é feito um testinho no consultório, onde a pessoa aprende o manuseio, a pôr, tirar, limpar, e fica um certo tempo com a lente nos olhos para verificar se ela se adaptou, se ela se acostumou com o uso das lentes e se o olho não reagiu. Depois disso tudo é que é feita a encomenda, então, da lente, que é totalmente personalizada. Mas e a lente de cor? Porque eu não sei se todo mundo tem essa consciência mesmo, a seriedade disso, né, dessa questão, ou se a pessoa compra como se fosse um acessório para embelezar mesmo. Não poderia, evidentemente. Mas existe? Nessas pessoas que já usam lente de contato, é muito frequente a gente ter aquelas que usam lentes com cor, porque ele já tem que usar a lente de contato para corrigir algum problema ou apenas por causa da visão, e ele faz as lentes coloridas, não há problema nenhum. Mas mesmo as lentes coloridas vão requerer o exame médico. Porque se a pessoa tiver, por exemplo, pouca lágrima, é praticamente impossível ele usar a lente. Isso vai dar um problema muito sério nos olhos. E doutora, dormir com lente de contato? Existem lentes de contato que são de uso prolongado, chamadas, né? Então, elas até permitem que a pessoa durma com ela, mas são condições eventuais. De modo geral, evita-se. Ainda mais hoje em dia, que nós já temos a cirurgia há muitos anos, existem as cirurgias refrativas. Então, as pessoas que querem ficar o tempo todo com lente e tiverem possibilidade de fazer a cirurgia, que o olho permite, a parte técnica permite, às vezes é mais interessante fazer cirurgia nesse caso. Porque às vezes a pessoa usa lente para dormir, usa meses, vai indo bem. Chega a um determinado ponto que ocorre algum problema. Então, nunca é uma situação assim definitiva. É uma situação que pode ser usada de forma temporária. De modo geral, os próprios oftalmologistas evitam que a pessoa use para dormir. Você chega em casa, você tira o sapato, o cinto,
e precisa tirar a lente. Eu tenho uma pergunta aqui, dona Fátima, da Andréia de São Bernardo. Ela foi diagnosticada já com miopia. Ela quer saber se ela pode usar lente de contato. Exatamente. Aliás, já respondi. Colorida. Exatamente. Ela pode usar uma lente de grau e que seja colorida caso o médico no exame autorize e verifique que há possibilidade, que nada ocorreu. Sob orientação médica, a gente pode quase tudo, né? Sem dúvida. Tendo os cuidados necessários, né? Porque é feito o exame, é feito o teste, isso que se chama adaptação de lente de contato. Então, a lente, ela não é comprada no consultório. Ela, na verdade, ele foi para o exame médico e é feita essa adaptação, esse procedimento todo, que é um procedimento médico com vários tipos de exames, inclusive, não é só o exame do grau, a pessoa passa no aparelho da lâmpada de fenda para verificar a superfície ocular. Porque a lágrima é composta de 3 camadas. Então, nós temos a camada de água, óleo e muco. E essas 3 camadas se misturam e fazem essa proteção da superfície dos olhos. Inclusive, a poluição prejudica muito, não é? E então, uma vez examinado isso tudo, é feito um teste prático, onde a lente é colocada no olho. Às vezes tem que mudar várias vezes, porque a curvatura não se adapta. Então, principalmente nas lentes rígidas, o teste não é põe a lente e olha, simplesmente você tem que trocar muitas vezes, né? Depois disso tudo, se estiver tudo de acordo, então a lente é fornecida como um insumo para a pessoa. Então, o custo, na verdade, ele não é exclusivamente do material. Não é um custo de uma compra de um produto. Isso já existem resoluções do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, que é a SOBLEC. Isso é uma coisa que, aliás, o povo já sabe sobre isso, não é verdade? Tá bom. Doutora, o nosso programa Circula o Brasil, tirando dúvidas, e hoje o estado escolhido é o lindo Espírito Santo, a minha terra. Achando que tem uma e nós temos aí. a capixaba Daiane com uma pergunta para a senhora. Boa tarde, doutora. Meu nome é Daiane, falo daqui de Vitória, Espírito Santo. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual o efeito que a água da piscina causa nos olhos? Daiane, obrigada pela pergunta. Na verdade, a água da piscina, ela só causaria um efeito irritativo nos olhos. Outro efeito que ela pode causar é que ela é hipotônica. A água, ela é mais fraca, digamos assim, do que o soro, do que a lágrima no qual os olhos estão imersos. Então, a pessoa tem, eventualmente, mesmo que não tenha efeito irritativo, ela tem esse efeito dessa hipotonia da água. Então, ao sair da piscina, às vezes a pessoa se sente um pouco incomodada, então basta pingar um colírio lubrificante, que é uma lágrima artificial, com a osmologia perfeita, com o pH correto do olho. Então, é um substituto da lágrima. Agora, os produtos que são colocados na piscina, sejam de todos os tipos, ou cloro ou os demais, eles podem causar efeitos irritativos. Para que isso não ocorra, então, recomenda-se os óculos de proteção. E a pessoa que enxerga turvo, o que significa isso, doutora? A turvação da visão, sem dúvida, é algum problema. Então, a primeira coisa que vai ser examinada é para verificar se a pessoa tem algum grau de óculos. Então, como estava sendo apresentado no início do programa, né? Se a pessoa tem visão turva de longe, pode ser miopia. Ou uma visão turva sempre, o tempo todo, pode ter astigmatismo associado. Ou a visão turva de perto, como a menina que não enxergava bem para escrever, então é hipermetropia. Então, uma vez corrigido, isso chamamos de vício de refração, né? Uma vez corrigido a refração, colocado o grau correto que a pessoa tem, ela precisa ter visão nítida. Se isso não ocorre, então é pesquisado a respeito de doenças, não é? Muitas doenças causam visão turva, e desde os problemas já de superfície ocular, digamos, até mesmo efeitos de poluição, que se a pessoa tem uma lágrima que rompe muito rápido, por um efeito de poluição ou por um olho que tenha pouca lubrificação, já dá visão turva. Também a opacificação de cristalino, que é muito comum você falar de catarata, né? Hoje em dia a cirurgia tem sido cada vez mais comum, mais frequente, então as pessoas operam mais cedo, porque os métodos são melhores, têm melhores resultados, e então também isso
também o paciente se queixa de visão turva. E depois as doenças da parte posterior dos olhos, aí são as uveites, inflamações ou alterações do vítreo, hemorragias, aí uma série de doenças que dificultam a visualização vão dar esse sintoma de visão turva. A senhora comentou sobre catarata, o que seria catarata? Então, a catarata é isso, né? É o próprio cristalino do olho, que dentro do olho a gente tem o cristalino, que é a lente que converge os raios de luz, né? E quando ele se torna um pouquinho opaco, a visão fica turva, a pessoa diz às vezes que enxerga como uma neblina, não tem uma nitidez da imagem. E um dos primeiros sintomas é isso, de que diminui a sensibilidade ao contraste. Então, você veja, por exemplo, quando é no final do dia, no lusco-fusco, até as pessoas que têm, às vezes, o grau não muito bem corrigido, sempre falam, mas eu não enxergo quase nada, justamente na hora do escurecer. É porque perdeu a sensibilidade ao contraste. Então, essa sensibilidade ao contraste é uma função visual que também deve ser medida além de simplesmente ler as letrinhas, né? Porque quando você está lendo as letrinhas, você está tendo uma acuidade visual que se chama de alta resolução, que é de alto contraste, que está sendo usado a mácula, que é o centro da visão. E existe essa outra forma de visão, que é no lusco-fusco. E então a gente tem algumas tabelas especiais de visão, que a letra não é pretinha, a letra é cinza. Então você tem letras em várias graduações de cinza, né, com fundo branco, e quando a sensibilidade é normal, enxerga até as menores, até o mais clarinho. E se a sensibilidade é reduzida, um certo nível de cinza, ele já não tem boa visão. E na catarata, uma das primeiras coisas que se perdem é essa sensibilidade ao contraste. Por isso que hoje em dia a gente indica a cirurgia de catarata muito mais cedo. Assim que já está atrapalhando a atividade habitual da pessoa, por exemplo, uma função que é muito importante, a sensibilidade ao contraste, é no dirigir, não é? Quando a pessoa vai dirigir, frequentemente tem de dia, de noite, nesse lusco-fusco, precisa ter essa sensibilidade normal. Aninha, você ia perguntar. Doutora, nós temos duas perguntas que eu acho que a gente consegue responder juntas. Ó. Tenho miopia, essa é a Cíntia Rocha. Tenho miopia e o que posso fazer para tratá-la? E também falando de miopia, a Josefa Lima, ela pergunta, miopia tem cura? Ah, pois não. Realmente, são duas perguntas que a gente correlacionadas, consegue. Isso mesmo. Então, a miopia, a gente não considera uma doença, então não se usa muito esse termo tratar, ele não é muito adequado. Então, como corrigir esse vício de refração do olho, como corrigir a miopia? O mais óbvio e o principal é o óculos, não é? Inclusive, tem até uma brincadeirinha que se fala que se já existisse cirurgia refrativa, lente de contato, todas essas condições e não existisse o óculos, ganharia o prêmio Nobel quem inventasse o óculos. Porque o óculos, ele sendo colocado, ele está longe dos olhos, não provoca nenhuma lesão nos olhos, nenhuma alteração, e frequentemente a visão é mais nítida com os óculos. Mas, além dos óculos, existem esses outros recursos que podem ser utilizados dependendo do tipo de problema. E então, a miopia hoje em dia, após os 18 anos, quando o grau está estabilizado, se os exames dos olhos foram todos normais, a córnea com espessura suficiente e tudo mais, pode ser submetida a pessoa à cirurgia refrativa. Embora que você sabe não é definitiva, vai ser até, digamos, perto dos 40, quando vai surgir o problema da visão de perto. E aí, então, seria outra abordagem de cirurgia nessa outra época. Entendi. Óculos, doutora, por exemplo, criança, eu tenho uma filha que usa óculos, então volta e meia eu estou olhando, ela está sem óculos. Funciona? Porque assim, nesse tira e põe, trata alguma coisa, não? Trata, sem dúvida, né? Se a criança tirou o óculos, é porque naquele momento ela não estava precisando. Não é verdade? Mas os altos graus, a criança não fica um minuto sem óculos. Então, a criança passa a ter mais conforto com eles, mesmo quem tem astigmatismo, né? Então, a maioria das crianças não precisa falar nada. Ela pôs o óculos, cai que nem uma luva. Ela usa o tempo todo porque realmente necessita. Ele é necessário. E ficar muito tempo na frente do computador compromete, causa danos à vista? Ah, essa é uma pergunta muito interessante mesmo. Os olhos secos. Ficar muito tempo em frente ao computador
dependendo assim de horas excessivas, a primeira coisa que acontece é essa sensação de olhos secos. Então, os adultos já têm notado, frequentemente já até referem, olha, eu fico muito no computador, trabalho o dia todo, ainda tenho ar-condicionado, meu olho fica seco. Isso é uma coisa que ocorre pelos fatores ambientais e pela diminuição do ritmo de piscamento, né? Eu fiz esse teste e realmente isso acontece. Eu vou chegar em casa e vou fazer. Eu fiz, que eu fiquei chocada quando eu li, e aí eu falei, deixa eu observar. E realmente, eu acho que a gente se concentra tanto na leitura... Mas não pisca mesmo? Não pisca. Não, diminui. Diminui. O piscamento, ele é um ato reflexo mesmo, né? Então, numa conversa animada, você pisca assim até muito mais, compreende? E se você está... prestando atenção, principalmente em leitura, e mais no vídeo, que tem um mecanismo de leitura diferente do que o de leitura na mão, que no vídeo o olho tem um outro tipo de movimento ocular, né? Então, ele fica mais parado e diminui o ritmo de piscamento. Com isso, há um certo ressecamento, é um dos fatores que ocorre. Mas nesse caso, doutora, a era agora é a internet, né? Nesse caso, um colírio iria ajudar? Se você já está precisando usar colírio para isso, então tem alguma coisinha um pouquinho mais problemática. Porque normalmente... Mas na prevenção, né? Só com os recursos que a gente costuma usar, que são, veja se sua refração está adequada. Porque aí no computador, e principalmente depois de muitas horas, mesmo pequenos graus fazem diferença. Que na vida diária, ou a pessoa que trabalha no campo, ou uma coisa desse tipo, que não lê muito, não tem interferência, meio grau, não faz falta nenhuma, no computador faz a diferença. É porque a gente percebe que dependendo do tempo que a gente fica na frente, né, daqui a pouco já começa, você começa a forçar mais um pouquinho. Mas aí também, assim, uma automedicação jamais, né? Tipo assim, eu escutei dizer que tem um colírio ali que é bem legal, aquele ali é um sorinho praticamente, e sai colocando qualquer coisa. Se for uma lágrima artificial, é o menos lesivo. Mas se a pessoa necessita pingar a lágrima artificial, realmente ele já tem alguma coisa que não está muito perfeita. Porque se ele no computador está com o seu grau bem corrigido, já fez o óculos, está adequado, pôs na distância de uns 40, que se recomenda não tão perto para não aumentar o poder acomodativo, que aí aumenta inclusive aquela questão das divergências, né? Está numa distância boa. O vídeo está mais baixo que os olhos, um pouquinho. A gente indica cerca de 20 graus. Que já é onde o piscar é mais espontâneo. Então, nada de computador no colo, na cama. No colo até melhor, né? Mas para cima é nunca. Sempre muito pior, porque você tem que ter uma excursão palpebral muito maior, e claro que ele não vai fechar por completo, né? Então, você observa esses outros itens acessórios que colaboram. Nós comentamos aqui sobre lente, mas acho que a gente não falou sobre higienização. Exige um certo cuidado, né? Sem dúvida. As lentes de contato, os tipos de lentes rígidas, que ainda existem, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas falam muito de lentes gelatinosas, né? Mas existem lentes rígidas, que são permeáveis ao oxigênio e que ainda são muito indicadas, principalmente em casos de astigmatismo, porque a visão fica nítida. E mesmo em certos casos de ceratocone, a visão com a lente mais rígida às vezes normaliza. Essas lentes são mais fáceis de lidar, porque elas podem lavar até em água corriqueira e basta uma hidratação e coloca nos olhos. Porque a lágrima tem lisosima, a lágrima tem uma certa defesa. Então, essas lentes mais rígidas, elas são até melhores nessa questão de higienização. Mas as gelatinosas, elas são lentes que propiciam, eventualmente, culturas de microelementos, tanto de bactérias, como de micobactérias, como de fungos, vários tipos. Então, a higienização tem que ser muito perfeita. Esse é um dos pontos que dificulta a adaptação de lentes de contato em crianças, porque justamente a criança, a mãe que vai ter que manusear, e a criança, às vezes, não tendo todos esses cuidados de higiene, é um pouquinho mais difícil. Então, na prática diária, a não ser que você tenha grandes diferenças assim de um olho para outro, né, a gente indica a partir dos 10 anos o uso de lentes de contato. Mas para que a pessoa entenda bem que realmente não é legal e que tem que ter bastante cuidado com a higienização, pode provocar algum problema? Isso é o grande
X da questão, né? Porque justamente, se a lente for contaminada por algum desses elementos, bactérias, micobactérias ou fungos, ela vai dar úlcera de córnea. E as úlceras de córnea, que é justamente essa partezinha assim transparente do olho onde a gente está encostando a lente, né? Elas são infecções que deixam uma lesão branca. Então, é muito difícil, depois que você tem uma infecção na córnea instalada, que você cure totalmente e aquilo fique sem nenhum efeito. Vai ter uma manchinha branca que vai atrapalhar a visão. Então, a córnea não tem vasos, ela justamente é transparente para propiciar essa visão e ela não tem a vascularização, só chega no branquinho do olho. Então, aí é a grande questão. Chega a propiciar perda de visão mesmo. Meu Deus! Então, o uso da lente de contato, mais ainda que a gente reforça o papel do médico. Por quê? Agora, conversando assim de uma maneira simples, a gente sempre diz o seguinte, né? Olho vermelho e lente não combinam. Você tem olho vermelho? Frequentemente fica vermelho? Não pode usar lente, a não ser que você trate, resolva o problema. Pôs a lente e o olho ficou vermelho? Alguma coisa não está certa. Isso vale também para maquiagem, que tem gente que usa maquiagem, até a pergunta que a gente tem da Carla, do Ceará, que ela usa maquiagem, tudo bem. Quando começa a parte dos olhos, ela sente coceira, ardência. Certo, exatamente. Né? Também a pessoa que é alérgica, que tem assim, uma maior sensibilidade, não deve passar aquela maquiagem muito próxima dos olhos, né? É porque também existem maquiagens, né? Que já são para pessoas alérgicas, mas aí nesse caso, uma consulta cairia bem, né? Para ver o tipo de alergia e tudo mais, né? Doutora, e ficar assim, tem gente que esfregando coça os olhos, né? Isso traz algum risco? Sem dúvida. O olho é uma estrutura muito delicada, né? E ele é molinho, né? A córnea é molinha. O esfregar constante, ele pode deformar a córnea. É claro que em pessoas que têm uma suscetibilidade, né? Mas existem pessoas que têm uma alergia muito crônica e que coçam muito os olhos, e existe uma correlação estatística até mesmo entre aparecimento de ceratocone e pessoas que coçam os olhos com uma frequência constante, não é? Então, diminuindo o coçar dos olhos, você pode eventualmente diminuir a progressão dessa deformidade. Aninha, chegaram as perguntas? Chegaram. A Francisca de Jabaquara. Ela já foi diagnosticada com glaucoma. E agora ela vê como se fosse umas raizinhas. Quando ela está enxergando, tipo umas raizinhas. Quando sente no fechar dos olhos e sente muita dor no fundo dos olhos. O glaucoma é uma doença grave, né? Porque ela caracteriza-se pelo aumento da pressão e a pessoa vai ter uma alteração do nervo óptico e vai diminuindo a visão. Então, esses sintomas indicam que, eventualmente, pode ser que não esteja muito bem controlado, né? O glaucoma controla-se com colírios, tem vários tipos de colírios, tem mais de 4, 5 tipos de drogas que, eventualmente, podem ser associadas. E, numa fase que os colírios não resolveram, inclusive, chega-se à cirurgia. Em fases iniciais, é totalmente controlado. Esses sintomas que ela descreveu são de que não está com um quadro totalmente controlado. Talvez precisasse ainda mais algum controle. Mais um pouquinho. Doutora, nós não comentamos sobre conjuntivite, ainda tem muita pergunta sobre glaucoma. Eu queria convidá-la para um próximo programa, porque o nosso tempo está acabando. Certo. Então, eu gostaria de deixar esse convite já aqui feito. Eu queria agradecer a presença da senhora, tá? Foi um prazer recebê-la e eu tenho certeza que bastante esclarecedor. E lembrando também que, então, as perguntas que não foram respondidas hoje, né, doutora? Ficam para a próxima. Fica para a próxima, né? Então, quem pode mandar e-mail também, né? Mandando e-mail, eu posso dar uma orientação para a pessoa, porque no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente sempre recebe perguntas do público pelo e-mail ou mesmo pelo nosso site, né? E a gente tem, habitualmente, está dando as informações, sem dúvida. Então, tá bom. Excelente. O mesmo aconteceu no programa de que dia que foi que a ginecologista veio, que a gente comentou sobre menopausa. A gente recebeu muitas perguntas e, por conta disso, nós iremos trazê-la novamente, se eu não me engano, acho que segunda-feira. Segunda-feira ela vai estar de volta respondendo
Foi todas as exatamente perguntas. na segunda passada. Foi, né? Foi na segunda, é isso mesmo. Então, ela estará de volta segunda-feira. Nós vamos agora a um testemunho com a história da Cibele e já voltamos. Não há nada mais triste para os pais do que ver o sofrimento dos filhos. Pior ainda quando se trata de saúde. Cibele, desde cedo, sofria com uma enfermidade que lhe roubava a infância e posteriormente lhe roubou também a estrutura emocional. Minha infância foi marcada por doenças. Eu tinha um problema chamado disritmia. Era na cabeça e esse problema fazia com que eu fosse dependente de remédio. Tinha vezes que eu tinha vontade de bater minha cabeça contra a parede para ver se aquela dor passava, de tão insuportável que era. Não bastasse o sofrimento pessoal de Cibele, seu lar também não era dos melhores. Brigas e desentendimentos eram constantes. Como na minha casa tinha muita briga, muita confusão, qualquer coisa era motivo da gente estar brigando, discutindo, me voltei para as bebidas, fui procurar ajuda na bebida, nos amigos. Então foi onde eu comecei a misturar o remédio com a bebida. Eu me recordo que uma vez, antes de ir para uma balada, eu peguei um remédio que eu havia encontrado em casa, que eu não sabia nem de quem era, e misturei com vinho. E tomei esse remédio, tomei essa bebida. E eu lembro que na hora meu coração acelerou muito, muito, muito. E eu fiquei desesperada, porque eu estava sozinha em casa. E eu achei que eu ia morrer naquele dia. Então eu recordo que eu falei assim, que se Deus existisse, que eu ia ficar bem. E que eu não ia mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Só que eu melhorei, mas eu continuei praticando aquilo lá. Noitadas, ficantes, bebidas, drogas. A vida de Cibele não tinha regras, apenas a diversão a qualquer preço. Não tinha uma pessoa certa, uma pessoa fixa na minha vida. Cada final de semana eu estava com uma pessoa. Talvez pelo vício, talvez pela falta de limites. A verdade é que Cibele se tornou uma garota agressiva dentro de casa. Certo dia eu estava assistindo TV, minha mãe chegou e ela queria trocar o canal de TV que estava passando aquele programa e eu não quis, então tinha uma tesoura do meu lado, eu peguei a tesoura para tentar machucá-la por causa do programa de televisão, porque eu não queria que ela trocasse o programa de televisão. Que ela achava que tudo tinha que ser da maneira dela, tudo tinha que ser do jeito que ela queria. Ela era bem agressiva, bem rebelde. Não passiva àquela situação extrema. A mãe de Cibele tomou uma atitude que sabia ser a mais correta: direcionar sua filha até uma Universal. Eu, já conhecendo o trabalho da Universal, fiz um convite para ela frequentar também. No primeiro momento, o convite que ela fez para que eu fosse à Universal, eu não aceitei. Demorou um pouco para assimilar que realmente eu precisava de ajuda, que aquela vida que eu estava tendo não era o melhor para mim. Aí chegou um dia que o sofrimento era demais, a tristeza era demais. Eu fui com ela, a convite dela, eu fui na Universal participar de uma reunião. Dia a dia, Cibele entendeu que o imediatismo não traz felicidade, mas o uso racional da fé é o que consolida as realizações e conquistas. E ouvindo os ensinamentos que vinham do altar, eu coloquei em prática e a minha vida foi se transformando, foi mudando. Gradativamente foi acontecendo uma mudança. E essa é a vida que ela alcançou, seguindo os ensinamentos recebidos na Universal. Hoje ela é uma filha amorosa, uma filha carinhosa, uma filha excelente. Não tenho nada de que me queixar. Foram acontecendo transformações na minha vida e uma dessas foi o meu marido. Eu conheci o meu marido na Universal. Ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que veio para me preencher, uma pessoa que me completou. O meu casamento é um casamento maravilhoso, sabe? Tem amor, tem carinho, tem a atenção da minha esposa. Tudo que a gente vai fazer, a gente conversa. Para fazer o que a gente vai fazer, faz junto, sabe? Quando a gente vai passear, a gente passeia junto. Então é uma pessoa muito especial na minha vida. Meu marido, ele é meu companheiro, ele é meu amigo, sempre está disposto a me ajudar quando eu preciso dele. É uma pessoa que realmente Deus colocou na minha vida para me preencher, para me completar. Na Universal eu encontrei o verdadeiro Deus que transformou a minha vida. Hoje eu sou feliz e sou completa e realizada.
Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. E lembrando também do nosso telefone, que é o 5644-5210. Você pode ligar e uma esposa de pastor vai estar te atendendo. Uma mulher, porque de mulher para mulher, né, Ana? É bem melhor. Tem assuntos que realmente a mulher fica mais à vontade com mulher. Então, elas estão lá à sua inteira disposição. Eu estou aqui com a Salete. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter voltado. Nós paramos ontem. Você me contava que na festa de aniversário das crianças. Sim, eu no meio daquela perturbação toda que eu já contei, que eu estava sofrendo por conta de um trabalho de feitiçaria, que eu estava há 1 ano já, praticamente, com hemorragia, que os médicos não descobriram a causa, eu emagreci demais. Cheguei a fazer teste de HIV para ver se eu estava com AIDS. Então, eu usava manequim 36, então eu tinha que colocar uma calça por baixo da outra, que não tinha, eu estava magra demais. E fizemos um aniversário dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos que fazem aniversário em julho. Então resolvemos fazer o aniversário todo mundo junto. E nesse aniversário veio o fotógrafo, faltou, o fotógrafo contratado faltou, e veio uma pessoa para ocupar o lugar dele. E essa pessoa, ela tinha um cargo numa casa de encosto. E assim que fui eu que atendi a porta, fui eu que abri a porta, e ele já olhou para mim assim, já reparou que eu não estava normal, porque eu não era uma pessoa normal mesmo. Aí depois, durante o dia todo, ele percebendo as minhas reações, tudo, ele enfim ficou sabendo do meu problema e me deu o endereço de onde eu fosse para me cuidar. E realmente, outro dia, meu marido me levou, né, até essa casa. Lá o pai, o sacerdote do lugar, né, me atendeu muito bem, jogou búzios para mim e tal, e detectou o problema que eu estava, sem eu precisar abrir a boca. Aí tomei um banho, né, de pipoca lá e tal. Bom, cheguei e fazia semanas que eu não dormia. Eu me lembro que, isso eu me lembro muito bem, ficou muito guardado. Quando eu conseguia dormir, eu deitava e eu tinha que ver uma sombra que era muito maior do que eu, se aproximar, deitar e eu apagava. Eu apagava mesmo, dormia, não percebia nada. E esse dia não, esse dia eu cheguei em casa, a única coisa que ele me disse é que chegasse em casa, jogasse aquilo para trás e não olhasse. Fazia muitos dias que eu não dormia e eu dormi. Então, para mim, eu achei que aquilo lá era, né, a cura, era a cura. E por conta disso, por ser muito bem tratada, muito bem cuidada, tal, comecei a acompanhar e fui me envolvendo cada vez mais. Mas o meu marido começou a ter outras reações. Ele era ciumento, mas aí ele começou a ter reações piores ainda. De muitos ciúmes, eu acabei me afastando mais uma vez. Falei, não vou estragar o casamento, vamos ficar assim. Tudo bem. Mas um tempo depois, eu comecei a voltar a ter os mesmos sintomas. Aí eu fui procurar uma outra casa. Só que dessa vez eu não me importei com o casamento nem nada. Eu acabei indo, frequentando. Bom, enfim, acabei me tornando uma mãe de santo também. É mesmo? Acabei fazendo todos os sacrifícios que se faz, né? Eu não sei, eu acho... Hoje em dia, quando eu falo em sacrifício, eu acho até que eu estou pecando de chamar aquilo de sacrifício. Porque aquilo é uma obrigação que se faz, que são pedidos, né? Você vê, mulher, a coisa que mulher mais se preocupa, assim, quando a gente acorda. A primeira coisa que a gente bota a mão e se preocupa. O lindo cabelinho. E eu tinha o cabelo muito bonito. Aí você sai cabeluda, você volta careca, né? Então você faz certas coisas assim que hoje para mim são abomináveis. Mas eu fazia aquilo tudo em nome de quê? Em nome de uma coisa que eu acreditava, de uma coisa que eu me sentia bem, né? Porque quando você não conhece o bem total, um pouquinho de bem para você está muito bom. E eu não conhecia. E outra coisa que eu esqueci de dizer ontem, eu manifestava. Eu não só via vultos e ouvia vozes, eu manifestava com essas coisas que eu ouvia e via. Quando você fala sobre manifestar, de que forma? Onde? Que reação era essa? Dentro dos rituais, é assim, é tudo muito... tem música própria, né?
que é dito assim pro encosto. Ó, então música você manifesta. E eu frequentava, a casa que eu frequentava, não fui feita na Umbanda, eu fui feita em Candomblé. Então é tudo em africano, né? Então você canta coisas que você não pensa em traduzir. Eu só fiz isso depois que eu me converti, né? Então você vai sendo levado por uma cegueira. E tem os horários, tem as coisas que você não sabe. Ele te toma e você some. É uma coisa assim impressionante. E você, só depois que você conhece a verdade mesmo, que você percebe a cegueira, né? Ninguém percebe o escuro enquanto não vê a luz, né? Uhum. E eu me lembro que antes de eu manifestar com o dono da minha cabeça, na época, eu me lembro que eu via um lugar fundo, assim, um escuro, eu via aquela coisa escura assim. Claro, hoje em dia eu pensaria que era um problema na vista, mas não era. Era um poço fundo mesmo, que traduzindo as músicas depois queria dizer exatamente isso. Deixa eu só entender, o dono da minha cabeça, sim, você colocou esse termo, é dono mesmo da cabeça, que a pessoa perdeu a vida. Sim. Alguém passa a ter controle mesmo. Sim. Olha, e assim, não é só ali dentro, naquele momento que a pessoa... É uma coisa tão profunda, é uma coisa assim que as pessoas não têm noção. Eu me chamo Salete. Eu entrei Salete. Eu saí de lá me chamando Oni Oroná, já era outro nome. Então você já não passa, dentro das casas, você não tem mais a sua identidade, né? Se você se recolheu sozinha, você é dofona de tal. Se você se recolheu com mais pessoas, você já tem outros nomes, né? Então você não tem identidade. E era uma coisa tão séria comigo, eu era uma pessoa tão inconsciente que o pai de santo, ele pegava o adijá e ia lá no pé do santo, onde ficam os assentamentos da pessoa, eu sumia. Quantas vezes eu acordei na casa dele manifestado em Herê? Então, né, é uma coisa assim que a pior tipo de escravidão que pode se existir é isso daí. Eu acho que só comparável ao da droga. Né? E é uma coisa assim, é uma alucinação tão grande que só quem passa por isso, depois se liberta, sabe. Hoje eu comento, né? Hoje quando eu vejo assim atabaques e algumas cantigas, eu sinto assim tristeza, uma repulsa. Mas na época, aquilo lá, eu acho que assim é uma coisa mais doida do que quem é doido por samba, por coisa assim. Eu sentia aquilo na pele, eu tinha necessidade de estar ali. E eu era uma pessoa asmática, né? E eu, às vezes, manifestada, ele ficava dançando dias, horas. Enquanto ele estava ali, não precisava tomar nada, não precisava de nenhum remédio. Ele ia embora, já precisava da bombinha imediatamente. E quando eu questionava por que eu não curava, a resposta que eu recebia é que eu já tinha nascido podre. Então, quer dizer, eu era obrigada a aceitar e pronto, e só. E assim, uma coisa você fica tão fora de si, fora da realidade, é como se você vivesse num mundo paralelo, que você vai perdendo as noções das coisas. Eu mesmo, na minha casa, depois eu acabei abrindo casa, meus filhos iam e voltavam da escola sem eu ter noção de que horas eram. Você acaba se confundindo, você acaba se perdendo. Você acaba perdendo até a noção, às vezes, da época do ano, da data do ano. Coisa assim, no meu caso, né, de tanto que eu trabalhava. Eu tinha clientes na minha casa, eu tinha minha casa, eu tinha filhos de santo na minha casa, e eu era o braço direito do pai de santo. Então, quer dizer, minha vida era totalmente voltada para a religião. Que é um termo errado de se dizer, né, porque religião quer dizer religar a Deus. E eu não servia a Deus nenhum. Servia a deuses, né, com letra bem minúscula. E é aquela coisa assim que vai te consumindo e você, por não conhecer a verdade, imagina, eu me lembro que em frente à minha casa, bem em frente à minha casa, onde eu tinha casa aberta, tinha uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica, eles me criticavam, eles falavam, mas ninguém me evangelizava, ninguém falava de maneira certa. E uma certa senhora dessa casa, dessa igreja, depois de um tempo a igreja saiu de lá, né? E uma certa pessoa dessa igreja, um dia eu estava fazendo um trabalho para uma filha de santo, e ela do outro lado da rua, gritando para mim, né?
o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu cortei a cabeça do galo, né, para o ebó que eu estava fazendo, e não saía sangue. E ela gritando, e não saía sangue. E eu via vestida a caráter, né, com aquela saia. Eu não pensei 2 vezes, eu passei a mão no galo, fui na outra, atravessei a rua e dei nela até umas horas. E eu gritava para ela assim, o meu galo também tem poder. E essa pessoa orou muito por mim, depois eu já convertida, ela me reconheceu na televisão, e aí foi aquela choradeira. Porque eu era uma pessoa terrível, mas eu tinha muita convicção do que eu servia. E muito cega, paradoxo, né? Porque eu era uma vidente cega, eu sabia da vida de todo mundo, eu era assim, tão boa no que eu fazia, que eu olhava para a pessoa e já sabia quem era o dono da cabeça dela, quem era o segundo santo, quem era o terceiro. Era só uma questão de jogar, porque eu sabia. E via. Chegava pessoas na minha casa que às vezes antes dela abrir a boca eu já sabia o que ela veio fazer ali, porque eu via atrás dela. Né? Se ela estava acompanhada de alguém da família que tinha morrido, eu via. Mas também não enxergava o óbvio. Exatamente. Eu vivia, é o que eu digo, eu vivia num mundo totalmente ao contrário do real. Né? Minha vida era uma coisa muito surreal. E falar de vir para a igreja, não, eu sempre achei assim, cada coisa. Para mim, eu me achei nessa religião. Eu achava que eu tinha me achado. Veja bem como eu estava perdida. E outras pessoas se acharam em outras, né? Então eu falava assim, fulano se deu bem na católica, fulano é evangélico, tudo bem na dele. Para mim é essa e acabou. Eu era uma pessoa assim, tremendamente assumida do que eu fazia. Eu não tinha vergonha de ir acender o charuto meia-noite. Mas no meio nessa época, diante de tanta obrigação que se tinha, de tanta dedicação também, né, que você apresentava, como estava a sua vida, sua saúde nessa altura, seu casamento? Então, saúde era uma coisa que eu não tinha, eu já estava acostumada a tomar remédios, né, porque o meu pulmão já não tinha controle assim sozinho, ele estava sempre... Eu estava precisando sempre de tomar remédio para poder respirar. Então eu tomava por dia 20, 40 comprimidos às vezes. E que eram realmente remédios que mexem com o sistema nervoso da pessoa, né? Eu já não era calma, aliado àquilo, sem contar que o dono da minha cabeça é o dono da confusão. Então imagina como era a minha cabeça. E o casamento? Então, o casamento era assim, a explicação que me davam. Eu vou dar exatamente a explicação e a que eu aceitava. Que o santo da minha cabeça, o dono da minha cabeça, era um santo aboró, homem. E o da cabeça do meu marido era também um homem. E eles, na vida deles, tinham sido 2 guerreiros que brigaram entre si por conta de mulheres que era o meu juntó, meu segundo santo, e o segundo santo dele. Então, essa é a explicação, confusa, não é? Mas eu aceitava. Então, era assim, quando eu estava sendo regida pelo meu primeiro santo... E quem já foi nesses lugares ou vai estar entendendo muito bem o que eu estou falando. E é importante que fale para que a pessoa entenda Quando mesmo. eu estava regida pelo meu primeiro santo e meu marido também, nós brigávamos. Realmente, às vezes eu me sentia um homem. E quando eu estava sendo regida pelo meu segundo santo, que era uma mulher, e ele para o primeiro santo, a gente se amava. Não tinha casamento mais perfeito? Que coisa, como entender isso? Não né? dava para entender. Então, a gente, como você não entende, é a história da coisa, você vai levando. A única coisa que eu sempre ouvia falar é assim, olha, como ele é de Xangô e você, o seu segundo santo é Inhaçã e quem te rege, vocês nunca vão se separar. Mentira, porque nós ficamos separados 6 meses por conta dele ter uma empresa e eu não podia entrar na empresa porque eu era macumbeira. Mas essa empresa tinha sido conseguida quando eu fiz o santo. Olha só aonde ele te leva. Então, meu marido ia, meus filhos iam, eu não podia entrar na minha empresa. Então, claro que eles não aceitaram, né? Aí nós nos separamos. Eu tinha 2 pombogiras que queriam que eu tivesse diversos homens. E eu não aceitava, então por conta disso acabou o casamento. E nós chegamos a ficar separados durante 6 meses. Nós nos separamos durante 6 meses. E depois é que retornamos. E quando meu marido retornou, os espíritos colocaram ele na miséria total. Deixa eu fazer um pequeno intervalo, porque tem a ligação da Selma daqui de São Paulo que está precisando de uma orientação, Ana. Meu nome é Selma, eu moro aqui na Vila Maria, né? Eu tive um câncer de mama e por causa disso eu fiquei com a depressão profunda, tentei o suicídio. Eu
estou com um vazio muito grande mesmo. Acho que nada vale a pena. Fico assim numa situação assim que parece que eu estou numa areia movediça. Eu tento me mexer, mas eu não saio do lugar. Eu quero voltar a ser o que eu era, porque eu era uma pessoa feliz, animada, alegre. Hoje não. Hoje eu não vejo mais, assim, eu não tenho expectativa de vida, sabe? Eu tento, mas eu não tenho expectativa nenhuma de vida. E eu queria muito que vocês me ajudassem, muito mesmo. Fátima, Ana, eu quero muito, muito que vocês me ajudem, por favor. Selma, olha só. O problema pelo qual você passou realmente é muito difícil, né? Principalmente para a mulher. Mas o problema nunca deve dominar a situação. E no seu caso, dominou. E a gente tem que lembrar de uma coisa, que lutas nós sempre vamos ter. O que a gente tem que aprender é a lidar com essas lutas, é a vencer essas lutas. E isso só a fé pode trazer. Só a fé dá essa direção, essa sabedoria para que a gente lute contra os males que todos nós estamos acometidos a ter. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de uma fé inteligente, de uma fé que faz você pensar, não ficar prostrada diante do problema. Então, quando a gente convida a pessoa a frequentar a Igreja Universal, você deve estar ouvindo o testemunho da Salete. É isso, a gente convida a pessoa a realmente dar um basta naquele problema, a quebrar de uma vez por toda essa continuação que está tendo, né? Esse rompimento na sua vida e agora ir para uma fase 2. Para uma fase que é você que domina, não é o problema que domina. E isso você aprende frequentando as reuniões, você vai ouvindo a palavra e essa palavra vai te libertar até dessa depressão, desse vazio. Você vai perceber que ao entrar na igreja, na primeira oração, você já vai sentir uma outra pessoa. Por que isso? Porque só Deus pode dar o que a gente está precisando. E no seu caso, tem que vir correndo. Porque eu garanto para você que você vai ter um antes e depois. Então, Selma, faz isso. Você tendo oportunidade, vai hoje. Hoje já nós temos um tratamento para terapia do amor. Cada dia da semana nós temos uma reunião específica para um problema. Mas você querendo mudar, vai agora, tá? Eu tenho certeza que próximo da sua casa existe uma Igreja Universal. E ela querendo, né, dona Fátima, nós estamos com as portas abertas. Inclusive até mesmo nós, já que ela é daqui de São Paulo, o dia que ela quiser vir nos procurar, se for perto, porque eu não sei de onde ela é, mas nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? É só você ligar para o nosso telefone e a gente mesmo pode sentar e conversar com você, Selma. E será um prazer, Selma, tá? Porque nós temos a certeza que em breve, pessoalmente ou através de uma ligação, você vai estar nos relatando uma outra vida. Assim como a Salete está aqui hoje falando com a gente, você também amanhã pode estar. E será um prazer estar recebendo aqui uma nova Selma, tá bom? Deus te abençoe e acompanhe com a gente a vida, o testemunho da Salete, que vai te ajudar muito. Né, Salete? Amém. É isso mesmo, né? Só a fé pode mudar, né? A fé colocada na coisa certa. Nós temos aí 6 minutos para acabar esse programa. Eu bem que gostaria de chamar a Salete para um outro programa, mas tadinha, não sei a disponibilidade dela. Mas eu queria que você contasse para a gente. Eu já entendi que assim, era uma vida mergulhada mesmo sobre o domínio desses espíritos, né? Assim, a ponto de já não existir uma identidade, a Salete estava sempre em segundo plano e o domínio era total em todas as áreas. Como isso... acho que a gente tem um tempinho para chegar assim ao fundo de poço. Qual foi? Então, o meu fundo de poço foi assim uma possibilidade de eu emergir também, porque eu tinha uma insônia terrível. Eu tive insônia durante 21 anos e eu atribuí essa insônia aos remédios que eu tomava, né? Porque assim, eu sempre atribuía a alguma coisa, sempre procurando lógica em tudo. E eu não dormia mais à noite. Aí, o que acontecia? Chegava tal hora de madrugada, acabava a programação da televisão.
Só que o canal 7 não acabava. Aí tinha, a única coisa que tinha programação. E onde eu boto lá, né? Claro que o plano de Deus estava assistindo. De repente eu vi gente do meio dos encostos lá, tal. Nossa, mas que isso? Eles estão falando coisas assim com fundamento. Como é que pode? Meu Deus. Meu marido já dormindo, eu, fulano, dá uma olhada naquilo, vê se pode, olha lá. Aí meu marido, nossa, eles não têm noção do que estão fazendo. E naquilo eu fui indo todos os dias e assistindo, mas eu assistia até debochava. E no que eu debochava? Tinha água. Então eu via que tinha água e a água formava borbulhas. Aí eu falava assim, não, se a deles tem borbulhas, a minha não é água mineral. E se esse Deus existe, eu vou botar uma água aqui e vai acontecer a mesma coisa. Aí eu falava pro meu marido, isso aí é água fluida, isso é espírito. Aí meu marido falava, ô, espírito, tá falando totalmente contra? Aí eu botava lá. Só que assim, aquela água realmente fluía. Eu tomava a água, aí eu falava pro meu marido, olha, tem bolinha. Meu marido falava, a quentura da televisão, qualquer coisa que você bota em cima da televisão faz isso. Olha que ponto a gente era cego. E eu tomava da água. E tomando a água, eu comecei a dormir. E as coisas foram começando a se esclarecer na minha cabeça. Eu comecei a me cobrar mais o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, por que tanta matança de animal, para que tanta coisa, que nada era de graça. Tudo que eu tinha... Eu fazia um trabalho para a saúde de alguém, a pessoa ia embora, eu fazia uma defumação na pessoa, a pessoa ia embora, eu precisava de bombinha. Por que a pessoa era melhor do que eu tinha... E que vivia inteira dedicação. A pessoa tinha a mim para resolver o problema dela e eu não tinha nada a ninguém. Eu chegava a comentar até com o pai de santo, eu falava assim, eu vou contratar o Chapolin Colorado, porque você me pede ajuda, porque era o que acontecia. E nessa coisa de eu começar a tomar água e tal, e chegou um dia, o pai de santo chegou na minha casa e falou assim, manifestou, ele não falava manifestou, ele falava virou, uma entidade lá em casa e falou que você está pensando em largar. Você está louca? Você quer perder toda a sua família? Eu falei, largar o quê? Aí ele falou assim, que você está querendo largar o santo. Eu falei, não, nunca passou isso na minha cabeça. E de fato, nunca tinha passado isso na minha cabeça. Até o dia que eu fui fazer um trabalho com o filho de santo, que eu fui fazer um trabalho numa cachoeira com ele. E estávamos eu, 2 dos meus filhos, os caçulas, né? Eu tenho 2 mulheres e 2 homens. E eu queria muito ouvir toda essa história, eu estou ficando tão ansiosa, porque a gente tem 2 minutos para terminar o programa e eu preciso muito escutar. Fala pra gente assim, como foi que você chegou à conclusão de que assim, não, isso aqui é uma mentira, eu preciso de ajuda? Então, foi quando, nesse trabalho, eu comecei a escutar uma voz muito diferente das que eu conhecia. E que me mandava matar o meu filho mais novo, porque ele ia me dar muito trabalho, enfim, um monte de coisa. E era uma voz tão forte, tão próxima. E eu, nesse desespero, eu comecei a chamar tudo que eu conhecia de espírito, todos eles. E aquilo piorando cada vez mais e eu me aproximando cada vez mais da beira do precipício, porque essa cachoeira é um precipício. Eu acho que a gente vai ter que fazer um terceiro dia. Tudo bem, sem problema. Porque eu acho que está tão rico, tem tanta história, né? E a gente sabe que as pessoas se identificam porque tem pessoas vivenciando tudo isso e enganadas tanto quanto pessoas sinceras, dedicadas, honestas, como você era, exatamente. Muito boas, eu conheci pessoas excelentes. Então a gente vai marcar para a semana que vem? Pode. Amanhã não vai dar, mas semana que vem a gente vai estar aqui para falar sobre isso. Pode ser? Pode. Ai, que bonitinho. Obrigada. Porque infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria deixar uma coisa para você ficar pensando. Assim como um dia, sem querer, na cabeça dela, a Salete ligou a televisão e viu um pastor falando, ali ela não tinha ideia de que era Deus buscando ela, porque conhecia a sinceridade, conhecia o sofrimento que ela estava vivendo e buscou ela. É o mesmo que está acontecendo com você. Você que está nos assistindo, Deus está te buscando. Ele sabe que você é sincero, Ele sabe que você não aguenta mais e Ele quer fazer parceria com você. Então, ouça essa voz e atenda esse chamado, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta.